Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Antes de nós começarmos o vídeo, eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e também comente para que o YouTube possa recomendar nosso vídeo para outras pessoas, para que elas também possam ver essa mensagem e se fortalecer na fé. Ok? O texto básico que nós vamos ler agora, porque serve para a nossa mensagem, é o de Êxodo 14, versículo 21, que diz o seguinte: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. O contexto aqui é bem conhecido, é quando, logo após Deus ter libertado o povo do Egito, da escravidão que eles estavam há mais de 400 anos, depois que Deus lança as 10 pragas, eles vão sendo guiados por Deus pelo deserto. Deus antes havia chamado, lá no capítulo 3, Moisés, e vai junto com ele o seu irmão, para que Deus, por meio de Moisés, liberte o povo do Egito. Depois Deus lança as 10 pragas, e aí o faraó então libera eles, eles vão em direção à terra prometida, a terra de Canaã. Mas vai chegar um momento que eles vão se deparar com o Mar Vermelho. E Deus havia disposto no coração do faraó que ele fosse atrás novamente dos israelitas, do povo de Deus, para matá-los. Mas Deus havia prometido para esse povo que ele levaria esse povo em segurança até a terra prometida, até a terra que emanava leite e mel. E esse povo havia clamado a Deus, está lá em Êxodo 3, versículo 7, para que Deus libertasse ele. E Deus viu a aflição, Deus viu a situação deles, e Deus teve misericórdia deles e enviou o seu libertador, que era Moisés. Depois de todas aquelas maravilhas que Deus faz, de enviar as 10 pragas, o faraó libera o povo. Mas agora, de novo, está numa outra situação difícil. À frente está o Mar Vermelho. Atrás vem vindo o faraó com toda a gana, querendo destruir o povo. E quando o povo percebe isso, eles primeiro clamam a Deus, pedindo por misericórdia que os livre, mas depois reclamam com Moisés, dizendo: Moisés, não tinha sepultura suficiente no Egito para a gente morrer lá? Vai nos matar aqui? Aqui nós aprendemos uma primeira lição. Parece que o povo se esqueceu da promessa que o próprio Deus tinha feito para esse povo, que levaria esse povo à terra prometida, a uma terra que emanava leite e mel, uma terra de descanso, uma terra que seria deles. E muitas vezes a gente se esquece das promessas de Deus, de que Ele vai estar conosco todos os dias até o final dos tempos, de que Ele diz para a gente não temer, e também de perceber que aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. A gente não precisa ter medo, mas confiar. Uma segunda coisa que a gente aprende aqui: se Deus já havia libertado o povo lá no passado com sinais e maravilhas, será que Deus não poderia libertar o povo novamente? Os feitos de Deus na história do seu povo e os feitos de Deus na nossa vida nos ajudam a lembrar que Deus é poderoso para fazer aquilo que nós não conseguimos. Deus é poderoso para nos livrar em todas as situações. Basta a gente confiar e também clamar. Claro que nem sempre Deus age conforme a gente quer, mas sempre de acordo com a sua vontade, que, conforme diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, é boa,
perfeita e agradável. Faltou ao povo naquele momento confiar nas promessas de Deus. E confiar que o mesmo Deus que enviou aqueles sinais e prodígios lá poderia fazer novamente um novo sinal maravilhoso, um novo milagre. Muitas vezes nós reclamamos da situação que Deus permite que a gente passe. Mas pensem comigo, queridos, é muitas vezes na situação mais difícil que a gente vê o grande agir de Deus. Não é assim? Muitas vezes nos momentos bons a gente não percebe o cuidado de Deus, porque está tudo bem, está tudo normal, está tudo indo a mil maravilha, mas nos momentos difíceis, quando a gente está na hora da dificuldade, a gente clama a Deus como aquele povo clamou, é ali que nós vemos o livramento de Deus, é ali Deus nos encoraja a confiar nele em toda e qualquer situação. Então, como diz o texto, Deus pediu para que Moisés levantasse o cajado e fez soprar um forte vento oriental e o mar se abriu. E eles viram o grande livramento e Deus os libertou dos seus inimigos. Eles passaram em seco no meio do mar. Mas Deus não só abriu o mar, Deus os libertou dos seus inimigos, porque quando o exército do faraó foi passar, Deus fez com que eles andassem e atolassem os seus carros de guerra, os seus cavalarianos ali, não conseguiram andar. E logo depois que o povo de Deus passa, Deus pede novamente para que Moisés estenda o seu cajado e o mar se fecha. E os inimigos do povo de Deus foram vencidos, definitivamente. Moisés diz, um pouco antes, para o povo não ter medo, quando eles ficaram sabendo da situação. Por dois motivos. Primeiro, porque Deus pelejaria por eles, Deus lutaria por eles. E segundo, eles veriam o grande livramento que Deus daria. Muitas vezes, queridos, a gente tem situações que a gente não sabe o que vai fazer, a gente não sabe o que fazer, mas o texto nos diz que a primeira coisa que o povo fez foi clamar. E clamar é muito mais do que pedir. Orar por misericórdia, por compaixão, para que Deus intervenha na história. Intervenha na nossa situação, no nosso caso. E foi o que aconteceu ali. Eles aprenderam uma grande lição naquele dia, de que o Senhor é poderoso para livrar, o Senhor cumpre suas promessas, e o Senhor nos livra dos nossos inimigos. E nos livra das situações difíceis que nós passamos. Às vezes o problema não são pessoas, às vezes o problema é uma questão de saúde, é questão financeira, é um problema familiar, é um problema na igreja. Enfim, são várias situações. Mas Deus é soberano sobre todas elas. Deus tem o domínio e o controle todo nas suas mãos. Para terminar, queridos, eu quero lembrar de uma outra passagem onde Jesus está no barco com seus discípulos, dormindo tranquilamente. Mas de repente vem um grande vento e as ondas ficam gigantes. E os discípulos não sabem o que fazer, e vem Jesus dormindo e acordam Jesus dizendo: Senhor, tu não te importa conosco, nós vamos morrer. O medo tomou conta. O texto vai nos dizer que eles não conheciam Jesus direito. Após eles clamarem por Jesus, Jesus atende e com apenas um sinal dizendo: cala-te, o mar e as ondas se acalmaram. E Jesus ainda chama a atenção dos discípulos dizendo: por que vocês são tão tímidos em crer? Após Jesus dizer isso, os discípulos olham entre si e dizem: quem é este que até o mar e as ondas
e o vento lhe obedecem. O mesmo que abriu o mar é o mesmo que acalmou a tempestade no mar da Galileia. E é o mesmo que reina pelos séculos dos séculos. E é o mesmo que tem o domínio e controle sobre a tua situação. Confie no Senhor de todo o coração e Ele abrirá o mar, acalmará a tempestade. Entrega a sua família, entrega a sua saúde, entrega a tua comunidade, entrega todas as situações que te preocupam. Inclusive as que não parecem ter solução, porque o que para nós é impossível, para Deus não é. Agindo Deus, alguém poderá impedir? Essa é que a palavra de Deus nos diz. Que essa palavra fale ao teu coração e que essa palavra nos anime a não ficar desesperado nos momentos difíceis. Fique na paz de Jesus. Fique na paz do nosso Deus. Um grande abraço.